Olá, Guten Tag. Estamos aqui hoje começando mais uma transmissão deste projeto, desse primeiro seminário do De Brucker, que tenta, ou melhor, já está articulando o marxismo alemão com o marxismo brasileiro. E hoje nós vamos contar com essa presença ilustre do professor Frieder Otto Wolff, da Freie Universität, Universidade Livre de Berlim. E ele vai tratar do tema, ele vai tratar do nosso querido Althusser, um autor que tem uma história, uma tradição no Brasil, mas que hoje já está muito desenvolvido em outros termos na Alemanha, e é isso que nós vamos trazer para cá hoje. Antes da gente passar a palavra para o professor, eu gostaria de passar a palavra para o Kim, e antes mesmo disso, informar os nossos telespectadores que, infelizmente, o professor Mascaro não poderá comparecer hoje ao vivo. Ele nos enviou um vídeo comentando sobre o tema. Este vídeo vai ser compartilhado posteriormente com o nosso público. E hoje ficaremos, então, com o professor Frieder, que fará uma apresentação, com certeza, marcante no debate brasileiro. Passa a palavra para o Kim. Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas de todo o Brasil, da América Latina, da Alemanha, da Europa, camaradas de todo mundo. Bem-vindos aqui a mais essa atividade, uma felicidade para nós estar recebendo aqui essa parceria com o Seminário de Filosofia Marxista. Fica novamente um convite para quem ainda não se inscreveu no canal de YouTube da Boitempo, se inscrever, clicar no sininho para receber notificações sempre que começar uma live, sempre que um vídeo novo for ao ar. E um breve comentário, lembrando que, em função do aniversário de Engels, no próximo dia 28, a gente está enviando uma série de brindes especiais comemorativos de aniversário de Engels para todos os pedidos da loja virtual da Boitempo até o dia 30 de novembro. Então, tem balão do Engels, tem livreto com texto de Engels, tem cartão postal, marcador. Fica esse convite. A gente está lançando também agora um livro introdutório à vida e obra de Engels, chamado Curso Livre Engels, que tem textos de Alisson Mascaro, de José Paulo Neto, Ricardo Antunes, Virginia Fontes e Marília Moscovici. Está em pré-venda e é lançado na próxima semana. Fica também o convite para vocês conhecerem o Armas da Crítica, nosso clube do livro. Todo mês a gente envia um lançamento antecipado, exclusivo para os assinantes, em versão impressa em e-book, além de uma série de brindes, marcador, adesivo, brindes especiais, surpresa, material digital com exclusividade, além de desconto de 30% em todo o catálogo da Boitempo durante o período da assinatura. O livro do próximo ciclo, agora de dezembro, é uma coletânea com textos de Antônio Gramsci, escritos entre 1916 e 1920, chamado Homens ou Máquinas. Então, fica o convite para vocês conhecerem armasdacritica.com.br. Agradeço e retorno agora a palavra para o Habib para a gente começar essa atividade de hoje. Eu agradeço ainda também a participação de todos os envolvidos nesse projeto da Boitempo, ao DAAD, ao Maximilian Koska, que tem um projeto também online. Este projeto é em alemão, o público brasileiro que tiver interesse também pode procurar sobre ele. E ao Revolution e a todos os participantes do evento. Passo agora a palavra para o professor Frieder Otto Wolff. Bem, obrigado pelo convite. Vou falar no meu português envelhecido, aprendido nos anos 70, em Coimbra, e espero que assim possa ser compreendido. Eu vou falar sobre o que fica das intervenções de Louis Althusser. Isso é já uma abordagem específica. Eu não pergunto o que é o sistema do Althusser, nem tento de completar a sua filosofia, mas tento de compreender o que foi o alvo específico
das suas intervenções. Uma palavra que aprendi com ele, enjeu, o que estava em jogo na sua atividade filosófica. O seguinte, isso, como posso continuar? Graças. A minha perspectiva específica tem de ser articulada claramente, porque não sou discípulo de Althusser, mas foi interlocutor sobre as questões e problemas da Revolução Portuguesa, onde estava a dar aulas em Coimbra. Nem sou filósofo oriundo da tradição francesa, mas da tradição alemã, mas sim, em parte, estava socializado no materialismo, o marxismo francês, de Lucien Goldman e de Henri Lefebvre. Claramente não as pessoas imediatamente pertas do Louis Althusser. Mas aprendi, primeiro na política e depois também na filosofia, coisas decisivas para mim, na minha leitura do Althusser, que começava com as suas obras de crítica à filosofia política moderna. Assim, para mim, em contraste com muitos outros, o foco da minha recepção do Althusser era a sua crítica da política e não a sua reconstrução do capital, que foi, para mim, muito mais uma questão do marxismo da Berlim Ocidental, onde aprendi a profundizar a minha leitura do capital. Eu penso, mesmo assim, que a minha abordagem, a minha tradição, a minha posição me dá uma perspectiva de abordagem apta a tratar aquilo. Eu não tenho problema, ok? Que nas iniciativas filosóficas e políticas de Althusser não dependia especificamente da situação filosófica francesa ou do estado do movimento comunista na sua crise histórica e na crise histórica do marxismo. E eu vou apresentar agora a minha tentativa de pensar o que podem significar as iniciativas de Althusser na terceira década do século XXI. Próximo. Agora tenho um problema técnico que posso resolver assim. A redescoberta de Marx e de Engels depois de sua deformação stalinista. O marxismo histórico de Engels e seu surgimento do Estatuto da Ortodoxia é um fato histórico e não é uma base suficiente para tentar eliminar o Engels de uma renovação do marxismo. Mas sim é uma justificação para ler Engels criticamente, para distinguir no Engels o que está fundado e o que está infundado e talvez uma orientação errada ou o começo de uma orientação errada. Também penso que isso é muito importante na leitura de Althusser. Houve um remendo staliniano do marxismo histórico e das suas alternativas incompletas que Althusser criticou,
E, paralelamente, e muito pouco lido e comentado por Althusser, e o ressurgimento e o percurso de uma filosofia marxista em Lukács, Gramsci e Escola de Frankfurt. E penso, de facto, que Althusser, nas bases, ou basicamente, criticou e superou essas iniciativas incompletas que ficavam dentro de uma mera filosofia e que não conseguiram de retomar as iniciativas propriamente científicas do Marx, na crítica da economia política, e do velho Marx na sua crítica da política. Eu penso que ponto de referente muito importante é o movimento internacional de ler o Capital, que começou, segundo a minha informação, em Cuba, no ano 1960, já com os primeiros debates de orientação do novo governo de Fidel Castro e outros. E que de lá praticamente retomou ou mobilizou a juventude de esquerda do planeta inteiro. Eu pessoalmente vi em Paris, que foi convidado para uma leitura do Capital em 65, em janeiro de 65, e na Alemanha, 1 ano e 2 anos depois, os primeiros grupos de leitura do Capital surgiram e foram um movimento de massa que realmente transformou o trabalho científico da jovem geração nas universidades. E porque eu digo isso porque muitas vezes o livro de Althusser, o seminário de Althusser sobre ler o Capital, é considerado como o começo desse movimento. Isso é falso. É uma intervenção num movimento histórico amplo e internacional que tem, com certeza, a sua importância, mas não foi o começo do movimento, foi uma reação ao movimento. E isso é importante de compreender a tentativa de Althusser de intervir no Partido Comunista Francês e no movimento comunista global. Se vê nas suas intervenções, sobretudo no Partido Comunista Italiano, que não só foi o apelo para reler o Capital de modo adequado, mas nisso o apelo para realmente repensar e refundar o marxismo como ciência, ou a ciência marxista. E nisso, e penso que isso é muito claro quando consideramos agora todas as obras não publicadas do Althusser, que entretanto foram publicadas, que isso não foi de modo algum uma adaptação à ortodoxia stalinista, mas uma maneira de ultrapassá-la que, de facto, tentou de intervir no próprio discurso da tradição staliniana. Mas isso é uma diferença muito importante, que muitos leitores de Althusser não realmente compreenderam. Eu penso que o primeiro
ponto que tenho de explicar é que o conceito althusseriano de corte epistemológico que retomou da epistemologia francesa é realmente primeiro passo para compreender algo de grande importância de renovação, ou no processo possível de renovação do marxismo e do marxianismo. Eu vou ainda explicar o que entendo com essa diferenciação. Primeiro, permite inteiramente de compreender a diferença entre ciência e ideologia. Não no sentido de abrir espaço onde o discurso e a prática seriam meramente orientadas pela ciência e a ideologia seria totalmente afastada da nossa prática, mas no sentido de compreender como as ciências superam a nossa orientação prática na ideologia e abrem a possibilidade de serem retranslados para a esfera da ideologia, para a intervenção política. Porque a intervenção política não pode passar-se sem discurso que entra na ideologia, que qualifica e muda a ideologia, mas não cria espaço de discurso político que não seria ideológico. Nessa perspectiva, o Althusser podia retomar e criticar a ideologia espontânea dos científicos e podia implementar uma estratégia que realiza a necessidade de corte epistemológico, quer dizer, passo no próprio desenvolvimento da teoria que deixa de trás as orientações ideológicas dominantes e abre caminho para compreender estruturas, processos e dinâmicas reais que só a investigação crítica pode abrir para nós. Eu penso aqui que é um mal-entendido simplificador de pensar que o corte epistemológico pode ser praticado, como digo, no acto, quer dizer, numa só quebra, num só passo da ideologia para a ciência, e também não pode ser praticado de maneira irreversível. Quer dizer, mesmo depois de uma tal quebra, de uma tal abertura para o discurso e a investigação propriamente científica, fica presente o perigo de retomar as orientações ideológicas, de retomar dominantes, de readaptar-se à ideologia ou às ideologias dominantes. Eu penso que isso é um processo que foi amplamente ilustrado pela situação pós-68, em que muitíssimas iniciativas críticas foram reassimiladas pela ciência burguesa dominante.
nessa perspectiva é possível de perspectivar novamente a exclusão histórica da teoria marxista sobre o modo de dominação do modo de produção capitalista nas sociedades burguesas da modernidade. Isso não é um ato que passou-se no século XIX, mas é um processo contínuo e, como dizer, que se repete. As aberturas ocasionais, como nos anos 60, são depois retomadas e as brechas são outra vez reparadas no sentido de não deixar nenhuma abertura para o pensamento crítico. E nessa perspectiva, penso que já o Althusser, e penso agora temos outra vez essa problemática, que temos de reafirmar e elaborar as ciências críticas de Marx, tanto a crítica da economia política como a crítica da política, e nessa perspectiva superar o relativismo vigente das perspectivas científicas, sem cair no dogmatismo, mas em verdadeiramente e completamente compreendendo a necessidade de uma política da verdade que não é parte do próprio trabalho científico, mas parte necessária do trabalho filosófico e política com as ciências. Aqui, o segundo ponto, a segunda grande iniciativa do Althusser foi reler o Capital enquanto texto científico e em uma perspectiva de reflexão filosófica, reabrindo assim o caminho de sua implementação política. Um momento. Nessa perspectiva, temos de propriamente compreender e retomar o método analítico sintético que o Marx praticava no Capital. Porque isso muitas vezes não é compreendido, que há aqui uma diferença muito importante entre a estrutura do Capital e, por exemplo, a estrutura da lógica ou da enciclopédia do Hegel. No Hegel, há só um ponto de partida. O ser abstrato. No Marx, há um duplo ponto de partida. Primeiro, muitas vezes a gente não lê isso, é a riqueza das nações, na primeira frase do Capital. Depois, essa riqueza é analisada na mercadoria simples, na mercadoria singular, e depois essa mercadoria é analisada na perspectiva dos seus dois lados, valor de uso e valor de troca. E mesmo a análise do valor de troca, resulta na categoria do valor, que é depois o começo de desenvolvimento, isso não é português, desenvolvimento sistemático
e sintético das categorias do capital que começam com a categoria do valor. Isso é o primeiro ponto que temos de compreender do capital. Mas temos, penso eu, afrontar uma dupla necessidade de uma reflexão filosófica do capital. Outra vez, temos de realmente bem compreender a diferença entre a necessidade histórica e a necessidade teórica. Porque o capital, e isso tem a ver com o próprio caráter da ciência, trata do que Marx chama o idealer Durchschnitt. Durchschnitt em português. Quebra, corte. Para? Corte. O quê? O corte, né? Durchschnitt, não o corte, mas a média. A média estatística. De estatística. Isso. A média estatística ideal. A ideal Durchschnitt. Isso é propriamente o plano de construção teórica do capital. No capital não se trata de Inglaterra ou da Grã-Bretanha, nem dos Estados Unidos, que Marx considerava mais tarde como uma fonte de exemplos, mas isso são só exemplos. Se trata de realidade de dominação do modo de produção capitalista na sua média estatística ideal. Isso é muito importante, porque implica que a análise do capital não implica imediatamente uma análise de situações concretas e assim, sim, dá uma orientação política. Mas isso é muito mais geral que geralmente compreendido. Assim, a necessidade teórica, que é a necessidade de coesão propriamente do argumento e de desenvolvimento dos conceitos e das teses teóricas, é diferente da necessidade histórica. E essa necessidade histórica sempre tem um lado indeterminado e, eu diria mesmo com Althusser, aleatório. São sempre condições que não podemos reconstruir sistematicamente, mas que temos de tomar em consideração de maneira empírica e histórica. Isso me leva a outro problema que Althusser e os seus camaradas trataram em ler o Capital. É a relação, muitas vezes difícil, entre a leitura filológica, a leitura científica e a leitura filosófica do Capital. Agora, com a reedição da Mega, a leitura filológica está realmente a dominar o campo dos estudos sobre Marx. Mas também a leitura científica é necessária. E a leitura científica não é uma leitura dogmática. É uma leitura que é sempre crítica, que é sempre também orientada pela necessidade de reconstruir criticamente o que é o argumento
e o que é não o argumento, e onde o argumento é fundado e onde o argumento está não fundado. E a leitura filosófica é outra coisa. É tentativa, sempre, penso eu, ligada à situação histórica específica, de compreender as orientações que se podem derivar, que se podem desenvolver em base dos resultados científicos. Não é uma coisa, digamos, simples, porque os resultados científicos, enquanto tais, não traem a sua implicação política. Essas implicações e possibilidades políticas têm de ser reconstruídas e descobertas pela leitura filosófica. E assim, temos, isso é verdade, de afirmar e reconstruir a contribuição científica do capital e compreendê-lo como uma base e ponto de partida de iniciativas políticas, mas não como uma coisa que pode servir em vez de iniciativas políticas próprias. E, nesse sentido, no Althusser, penso eu, se pode ver a relação intimamente ligada entre ler, reconstruir e continuar o esforço científico do capital, não no sentido de uma aplicação política imediata, mas no sentido de produzir as bases, as referências para uma aplicação política que tem a sua própria lógica, as suas próprias orientações. Agora, como ver ao próximo? Eu? Estou bloqueado. Como posso continuar bloqueado, para a próxima? pode tenta clicar na janela do PowerPoint e avançar. Clica uma vez aí. Pode clicar aí mesmo. Isso. Pronto. Sim. Agora pode ir e voltar. Isso. Não, isso é demais. Eu estou agora... Desculpe. Volta um pouquinho. Tenho de... Se quiser, eu posso abrir aqui, mas acho que vai ser mais complicado. Sim, eu penso que isso é o slide apropriado. A segunda grande iniciativa do Althusser no tocante a nisso... Eu penso que agora tenho um problema. Eu posso abrir aqui e compartilhar. Um momento. Mais uma... Sim, isso.
Eu penso que essa iniciativa de Althusser, de Relé Capital, incluía e não estava contrária à tarefa de retomar criticamente as iniciativas do velho Engels e de Lenin. Quer dizer, compreender o estatuto finito da ciência marxista e repensar a prática política. Eu posso aqui referir as intervenções do velho Engels contra as simplificações dos jovens, em que sobraiava que é necessário de ver a complexidade da realidade e não cair num reducionismo economista. Também tenho de referir aqui as tentativas do velho Engels de repensar o materialismo mediante o confronto com os últimos desenvolvimentos da física e das ciências naturais, mais geralmente, especialmente a biologia. E penso que é significativo que o Engels não publicou esses materiais, porque, penso eu, estava com a impressão que ainda não estava no ponto de realmente poder articular a sua crítica. E as tentativas de dogmatizar assim as tentativas de crítica do velho Engels são, penso eu, erradas. Eu penso que tenho necessidade de um intervalo de 3 ou 4 minutos agora. Desculpa. Tudo bem. Pessoal, nós vamos continuar com a transmissão, esperar o Frida voltar. Eu acho que todo mundo percebe o esforço que é falar essa nossa língua. Para um alemão, ele está fazendo esse esforço para a gente. Eu acho que é muito interessante, muito bacana também. Para o público brasileiro ver que existe já muito bem estabelecido, inclusive, esse interesse mútuo entre o Brasil e a Alemanha. Mas eu vou aproveitar a pausa também e a gente aguarda o retorno do Frida. Agora estou outra vez. Eu penso que é muito importante de realmente repensar propriamente o que Engels estava a tratar e estava a desenvolver sem dar-lhe uma forma definitiva. E essa crítica da física do Engels e das ciências naturais, em muitos pontos, é determinada pela crise, especialmente da física, que foi resolvido mais tarde, que Engels nunca conhecia. E nesse sentido, penso eu que tentar de sistematizar e dogmatizar essas análises e essas tentativas de Engels é realmente uma desorientação para o trabalho marxista. Então, a iniciativa do Lenin de pensar a transição da análise científica à deliberação política, por um lado, é muito importante,
porque realmente subrayou problema central, mas, do outro lado, devido à insuficiência dos meios filosóficos nas mãos de Lenin, reforçou a ideia que, de qualquer modo, a análise científica pode ser desenvolvida de tal maneira que se mude em análise política. A diferença qualitativa entre a deliberação política e a análise científica, assim, foi, por um lado, articulado por Lenin, por outro lado, superado de maneira imaginária. E isso foi problema real à tradição marxista, sobretudo, claro, na sua deformação staliniana. Eu queria também sublinhar o esforço de Lenin de pensar o papel do Estado na Revolução Comunista, com essas ideias de concretizar a perspectiva de superação, de aniquilação do Estado nesse processo, com essas ideias do meio-Estado que Lenin introduzia na sua discussão da ditadura do proletariado. Mas penso que lá, de certa maneira, ficou a meio passo. Penso que era capaz de dar uma primeira descrição do problema, mas não encontrava uma solução. O que foi o ponto de entrada pela solução falsa que Stalin introduziu aqui, a solução que o Estado tem de ser fortalecido para fazer a transição comunista e só depois vai desaparecer. E houve também, como se sabe, uma grandiosa tentativa de Lenin de pensar a dialética materialista, em que dizia coisas sobre o Hegel que são realmente muito exageradas e tendem de fazer invisível a diferença fulcral entre a dialética idealista e a dialética materialista, assim abrem caminho a uma hegelianização e filosofização do pensamento marxiano, que é, penso eu, um perigo real e uma falsificação importante. Podemos agora ver, sim. Não, eu vou falar sobre as iniciativas filosóficas próprias à Althusser. Eu penso que, primeiro, é toda a problemática da necessidade e dificuldade da filosofia marxista. O segundo ponto que vou tratar é o diagnóstico da crise do marxismo. E a terceira, que muitas vezes não é discutida, porque muitas vezes a recepção do Althusser é meramente acadêmica, a sua reabertura da problemática do movimento comunista e da organização política. Quanto à necessidade e impossibilidade da filosofia marxista, eu penso que se tem de lembrar da ilusão de Marx e Engels,
de poder desenvolver e estabilizar tanto a ciência como a política marxista sem uma prática adequada da filosofia. Engels formulou às vezes que a filosofia fica somente uma teoria do conhecimento e é isso. E penso que isso foi uma ilusão. Em vez disso, Marx e Engels preconizavam a Weltanschauung, a visão do mundo, que seria claramente uma visão comum do movimento proletário e que seria uma visão dominante na ditadura do proletariado. E penso que isso foi uma ilusão, porque pensava que isso não foi necessário de construir, de pensar, de criticar, mas como uma coisa que se daria espontaneamente no próprio trabalho da luta revolucionária do partido. Eu penso que aqui é também relevante, são também relevantes os limites do primeiro marxismo, a sua primeira crise, que foi nos anos 90 do século XIX, em que os jovens criaram todo um debate sobre a necessidade de ultrapassar os limites do marxismo velhice, que estava na sua velhice, e também o revisionismo de Bernstein, que estava de propor a necessidade de ultrapassar, de deixar de lado a ciência marxista elaborada. E essa primeira crise do marxismo foi superada, é verdade, por um lado, para um número de iniciativas de retomada de análise e teoria marxista, com nomes como Lenin e Luxemburgo, mas também Labriola e outros. Mas só depois da Revolução de Outubro e só depois do fracasso da Revolução no Ocidente, a questão da filosofia marxista foi efetivamente reabrida por Lukács, Korsch e Gramsci, e com um passo à distância com Horkheimer e Adorno. E aqui é importante sublinhar que, da parte da Althusser, houve uma retificação althuseriana da questão da filosofia marxista, que é, no seu centro, no seu fundo, uma posição, uma maneira de pôr em questão a própria autonomia da filosofia. A filosofia deixa de ser uma atividade autónoma que tem as suas bases científicas próprias ou as suas bases políticas próprias, mas é compreendida como uma prática de reflexão. Uma prática de reflexão que se refere a práticas científicas e também às práticas políticas, mas que não, o que foi a ilusão de Marx e Engels, desaparece, que continua a ser necessária. E nesse sentido, especialmente o velho Althusser, o Althusser depois de Althusser, levantou a questão do estatuto e da prática
específica do filósofo materialista que nunca entra nos comboios no seu ponto de partida, mas entra nos comboios na marcha e sai dos comboios também na marcha. O que, nessa metáfora, estou a ver que é uma prática, a prática do filósofo materialista é uma prática de intervenção, uma prática de intervenção nos discursos dominantes para abrir caminho a uma perspectiva de análise científica verdadeira e abrir caminho a uma prática política libertadora. Quanto ao diagnóstico da crise do marxismo, continua com as decisões históricas do movimento marxista. Por um lado, o Althusser estava claramente consciente da cisão indizível e indefetiva do trotskismo. Eu penso que isso tem a ver, ou se vê, na sua interpretação de Mao Zedong, onde integra nas teses filosóficas de Mao Zedong lei do desenvolvimento inegal e não sincronizado, que é a lei central da tradição trotskista, e a cisão visível e efetiva do maoísmo. E penso que as intervenções do Althusser começam com a constatação do bloqueio do debate marxista, tanto do lado dos marxismos oficiais, como do lado dos marxistas não dogmáticas, como Goldman, com quem estudei. E nesse processo, como penso eu, os limites do marxismo histórico eram num processo de tornar-se visíveis e as perspectivas de superar a deformação stalinista nos partidos comunistas, pelo menos para uns anos, parecia uma possibilidade real. E isso é, penso eu, o contexto da atividade filosófica do Althusser. Se tratava para ele de reconquistar, por intervenções filosóficas, a ciência marxista duplamente deformada, numa luta contra os dogmatismos, mas também numa luta contra a exclusão do marxismo do discurso científico. E para ambas lutas, a necessidade de uma verdadeira filosofia marxista em quebra com toda a tradição filosófica foi central para a obra do Althusser. Sobretudo nos seus últimos escritos nos anos 70, o Althusser se tornou a problemática do movimento comunista e da organização política. Se levantou o problema como o movimento real e a organização política no Estado burguês do século XX podiam realizar-se. Numa situação em que, segundo a análise do Althusser, os partidos políticos eram plenamente estabilizados e
introduzidas como aparelhos ideológicos institucionalizados como aparelhos ideológicos do Estado. Também o Partido Comunista, na Itália ou na França. E isso levantou claramente, novamente, a questão do Estado em uma política revolucionária. E a questão de iniciativa e atividade das massas no processo político. Porque as massas, ou menos polemicamente, as multidões são necessárias para uma política revolucionária. Não podem ser substituídas. E para isso, e penso que essa é uma ligação íntima, a temática da liberdade dos comunistas tem de ser retomada. Porque só no Partido Comunista como liberdade dos comunistas será possível retomar as reais tendências ideológicas e políticas que se desenvolvem nas massas em movimento. E Althusser também, uma coisa que é muito pouco conhecida, levantou a problemática de uma unidade de esquerdas na luta, com alguns camaradas também na França. Foi um movimento e um livrinho em que muita gente participou do ciclo de Althusser, mas também, por exemplo, nas suas muito pouco conhecidas, porque existem só em português, mas em Brasil seria possível lê-las, cartas sobre a Revolução Portuguesa. E isso é claro, essas cartas não foram endereçadas a um membro do Partido Comunista Português. Foram endereçadas a um membro do Partido Socialista Português. O que não significa claramente que Althusser pensou que os socialistas portugueses eram o partido revolucionário decisivo de Portugal, mas que a questão da unidade das esquerdas na luta ultrapassou a própria lógica partidária. Isso também foi, penso eu, o ponto central dessa iniciativa de unidade na luta na França, que o governo do Frente Popular teria de ser apoiado e radicalizado por o movimento popular para a transformação. E sem isso seria incapaz, como se viu na realidade histórica do governo Mitterrand, de abrir a possibilidade de uma transformação real. Terceiro, eu queria falar sobre perspectivas e políticas científicas e políticas a partir de uma perspectiva althusseriana, quer dizer, que vai ainda mais longe em partir de Althusser, mas chegar para outros lugares. Penso de facto que a tragédia pessoal de Althusser, que todos nós lembramos, nos diz respeito, porque indica a fragilidade da filosofia na vida vivida. Isso é importante de termos presentes também nas nossas próprias lutas. E temos de retomar e reinterpretar as iniciativas filosóficas de Althusser
na sua continuidade de qualidades libertadoras. Temos de retomar o debate que existe agora na Itália sobre marxianismo e marxismo, aceitando a autonomia relativa do trabalho científico e da luta política, mas não deixando o debate nessa aceitação, porque a tarefa é, de facto, de como reconstruir uma luta política que aproveita do trabalho científico sem se submeter aos cientistas. E aqui o papel do filósofo materialista, que foi jogado por Althusser, penso eu, continua a ser central. O filósofo materialista pode oferecer tanto aos cientistas como aos políticos os instrumentos para superar as suas ilusões ideológicas específicas. E penso que aqui estou no final da minha intervenção. Muito obrigado, Frida. Se você puder desligar o compartilhamento de tela para o pessoal ver os nossos rostos de forma mais clara, seria legal. Eu primeiro queria transmitir mais uma vez os agradecimentos e falar que o público comentou impressionado sobre o seu português, elogiaram muito. E eu coletei algumas perguntas que foram feitas agora no chat, mas antes de mais nada eu queria fazer uma pergunta de um tema que vem me tocando desde que eu tive o primeiro contato com o Althusser. Althusser, ele tem uma importância aqui no Brasil porque as publicações do Capital, todas as duas principais, as mais vendidas, digamos assim, tanto a recente quanto uma mais antiga da década de 70, se eu não me engano, Civilização Brasileira foi da década de 80, elas introduzem o texto do Marx com o texto do Althusser sobre o Capital, ler o Capital. E na sequência tem um texto de Gianotti sobre também o Capital. E ambos os textos trabalham essas duas perspectivas de uma leitura do Capital em termos históricos e em termos lógicos, em termos teóricos. E eu queria saber mais na importância histórica, no caso europeu, principalmente das novas leituras de Marx, o quanto que o Althusser influenciou isso, porque tratando com os autores da Neue Marx-Lektura, eu sempre observo que eles trabalham muito essa estrutura do Capital como uma estrutura que se autofundamenta. E daí vem esse trabalho da recuperação do texto do Marx nele mesmo. Bem, eu penso que na minha intervenção já retomei indiretamente essa problemática, insistindo na diferença entre a lógica do Hegel e o Capital no seu começo. O começo analítico do Capital, que não existe, que não tem analogia na lógica do Hegel, é específico de sua abordagem histórica ou materialista e, para Marx, a elaboração sistemática é sempre limitada.
Isso é uma tese do Marx mesmo, que se tem de observar e respeitar os limites da possibilidade de elaboração sistemática do argumento do capital. E isso tem importância em muitos pontos. Por exemplo, já na transição da mercadoria para a força de trabalho como mercadoria. Não é uma coisa automática, mas é um passo histórico que os que trabalham para o trem se tornam assalariados do capital. Isso não é uma coisa que se pode derivar da própria materialidade da mercadoria ou do valor, mas é um desenvolvimento histórico específico que depois é retomado por Marx na sua reconstrução sistemática. E posso, de maneira parecida, no Capital encontramos a análise sobre a luta para o dia normal do trabalho, que também no Marx é uma luta histórica que tem consequências na reprodução sistemática da teoria da reprodução do capital e, primeiro, claro, no processo real de reprodução do capital. E assim, penso eu, os limites do desenvolvimento sistemático no Marx, que essa escola tem de eliminar, são essenciais para a compreensão materialista da ciência do Marx. Mas isso não quer dizer que quero voltar para a posição do Engels, que isso é, de certa maneira, histórica. Não, é apresentação sistemática no meio estatística ideal é uma coisa específica que não se reduz à história e que não é simplesmente uma maneira mais sistematizada de apresentar a experiência histórica. É, de facto, uma apresentação sistemática da teoria, mas uma apresentação sistemática da teoria que é consciente dos seus limites. Eu penso isso. A minha posição, que, de certo modo, retoma algo dessa tradição de Frankfurt, de Berlim Ocidental, mas corrige-as nessa perspectiva dos limites de uma análise no plano do Durchschnitt. É média. Da média estadística ideal. Desculpem-me as minhas bloqueadas. Professor, vou fazer duas perguntas aqui que o professor Leonardo de Deus, ele teve um problema com a conexão à internet, então ele deixou duas perguntas aqui para o senhor. Primeiro, se o senhor pudesse comentar sobre se Althusser escreveu alguma coisa sobre o governo de Mitterrand na França e sobre
a derrocada do movimento comunista francês na época do governo de Mitterrand, né? E a segunda pergunta seria mais um pedido para que o senhor comentasse um pouco melhor sobre a questão do jovem Marx, né, e as diferenças dos trabalhos do jovem Marx e dos escritos mais tardios do autor, né, que é uma questão muito importante aqui no debate brasileiro. Bem, são duas grandes questões, vou tentar respondê-las mesmo assim. Primeiro, quanto à situação francesa, penso eu, e sobretudo a Althusser e seus amigos, pensaram no momento que houve um momento de abertura no primeiro governo Mitterrand, que não era já um governo revolucionário ou transformador, isso não. Mas que houve a possibilidade de mobilizar uma iniciativa por debaixo, tanto do lado do Partido Comunista como do lado do Partido Socialista, para realmente obrigar esse governo de fazer passos no sentido de uma transformação real. Isso foi a ideia. Não foi a ideia que esse movimento podia começar já com a revolução, mas foi a ideia que esse movimento seria capaz de obrigar o governo socialista comunista a entrar num processo sério de tentar primeiras transformações estruturais no capitalismo francês. A segunda questão, desculpa, pode repeti-la? A segunda questão seria sobre, se o senhor pudesse comentar sobre o jovem Marx, né, e as diferenças, né, que Althusser via entre os trabalhos do jovem Marx e mais tardios do autor. Eu penso que eu comecei a tratar esse problema discutindo a questão Corte epistemológico. Do corte epistemológico. Porque penso, de facto, que Marx, no Capital e nos seus escritos sobre a crítica da política no final da sua vida, entrou, de facto, numa perspectiva e num terreno de análise científica que quebrou como ideologia dominante. Enquanto o jovem Marx desenvolve uma versão radicalizada da própria ideologia dominante. Muito radicalizada, isso é verdade, e assim muito interessante, mas não chega nem para uma compreensão radicalmente crítica da política moderna, só insiste na necessidade de transformar essa política para uma política de libertação. Isso é muito claro e muito impressionante, mas não contém a mínima indicação como fazê-lo. E claro que não contém já uma compreensão, os primeiros passos para a compreensão do modo da dominação do modo de produção capitalista nas sociedades modernas burguesas. Quer dizer, o jovem Marx está, em muitos pontos, e isso é interessante, antecipando o que o velho Marx depois retomou na sua crítica da política. Mas
numa perspectiva ainda, penso eu, imaginária e ilusionária. Frida, eu queria só introduzir para o debate brasileiro que você adiantou sobre a questão dos limites do capital, os limites da estrutura teórica, dessa estrutura autofundamentada teórica do Marx, e trazer isso para o Brasil enquanto um debate que já está sendo desenvolvido na Alemanha e que aqui ele passa à margem do debate brasileiro, na verdade. Então, seria aqui um convite e um meio de informar ao público brasileiro que esse debate venha ocorrendo, e é extremamente interessante observar como, de fato, ao contrário do que se tenta fazer costumeiramente, de tentar fechar o Capital como uma obra totalmente estruturada e autofundamentada, ao invés de se tentar fazer isso, tentar entender o Capital enquanto uma obra, um trabalho teórico que tenta responder a uma determinada realidade, e por conta disso ele tem limitações teóricas que a realidade transcende, e por isso ele não consegue, digamos assim, se resolver plenamente enquanto uma obra teórica. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrija. E também podemos, quem sabe, conversar posteriormente para ver se é possível a gente traduzir ou o seu texto ou o texto... Eu esqueci o nome da sua indicação italiana que a gente discutiu sobre esse Stefano texto. Breda. O Breda. Que introduziu ou retomou, também já formulou um pouco nesse sentido, a ideia que o Marx tem de ser lido por detrás. Os últimos desenvolvimentos determinam os desenvolvimentos que passam antes. E assim, o primeiro volume do Capital não tem de ser compreendido como já uma análise completa da realidade, mesmo no plano teórico, da dominação do modo de produção capitalista nas sociedades modernas. Mas tem de ser lido como a primeira fase, ainda bastante abstrata, de uma reconstrução científica da maneira como isso funciona. E o segundo e terceiro volume têm de ser reconstruídos de maneira parecida para compreender plenamente o primeiro. O que é um problema, porque estão num estado de elaboração que não é comparável. E Sim. o terceiro volume está, mas depois de todos os esforços do Engels, ainda bastante incompleto. Nesse ciclo de seminários que a gente está fazendo, o professor Zé Paulo Neto comentou que hoje é moda no Brasil a leitura direta do livro 3. O pessoal já pula o livro 1, livro 2, então, de certa forma, nós estamos caminhando no sentido da nova crítica. Por fim, eu separei, na verdade, uma provocação do Gabriel, interessado numa discussão que passou, não foi tratada aqui na nossa conversa, mas me parece interessante, a relação de Althusser com o debate de Freud e Lacan, da psicanálise. Talvez seria uma oportunidade interessante para comentar algo sobre isso. Sim, para isso tenho de referir primeiro ao volume
ao volume sobre, desculpa, ao volume com escritos sobre a psicanálise que Althusser publicou, que Althusser publicou em parte, mas que estão agora reunidos num só volume, onde praticamente todos os seus escritos sobre o assunto são. E lá se vê, eu diria, pelo menos 3 coisas. Por um lado, que Althusser viu que há uma descoberta, uma quebra científica do Freud. Freud realmente descobriu algo e fundava a possibilidade de um tratamento científico dessa área. Penso isso é o primeiro ponto que se vê. O segundo ponto é que a elaboração de Lacan tem o mérito de reformular de maneira mais clara e mais criticável o que Freud muitas vezes formulou em metáforas mecanicistas e reducionistas. Assim, se pode dizer que o Lacan, especialmente nos seus primeiros escritos, operou um passo em avante. Mas segundo, tem-se dizer, e penso que isso é totalmente no sentido de Althusser, que Lacan, nos anos 50, tornou-se a sistematizar e completar a sua visão de psicanálise. E nisso criou um sistema que negou os seus próprios avanços na compreensão do Freud e bloqueou tanto o desenvolvimento de psicanálise como prática, como o desenvolvimento crítico da teoria psicanalista. Penso que isso é o que se pode tirar desses escritos sobre psicanálise, que são muito interessantes e realmente tratam do assunto. Eu não podia realmente entrar de tal maneira no assunto da psicanálise, porque não sou nem analisante, nem psicanalista. E Althusser foi analisando. Muito bom. Uma bela de uma análise. Professor, ich danke dir sehr. Es freut uns. Com muita alegria que a gente te recebeu aqui. Eu acho que foi um seminário bastante elucidativo da importância de Althusser para essa transformação do marxismo, né? E isso também entra em ressonância com o que foi dito anteriormente, dessa necessidade de refletirmos sobre o processo teórico e a prática, como que isso se articula no nosso tempo. E eu espero que essa conversa gere frutos, mais frutos, quem sabe materiais em português, deste trabalho sobre os limites, né, as Grenzen, da teoria do capital, da teoria pura do capital, e quem sabe também a gente não possa reintroduzir o Althusser dentro do debate metodológico no Brasil, que apesar dele estar como um texto de introdução ao capital,
nessa última edição de 2009, se não me engano, 2010, pela Boitempo. Ele continua sendo um autor que não está dentro do debate metodológico brasileiro. E quem sabe essa não é uma boa oportunidade para a gente reintroduzir. Eu lhe passo a palavra, se quiser fazer uma palhinha final, e a gente encerra a transmissão. Tá certo? Bem, muito obrigado por esse convite e foi um prazer de discutir convosco. Obrigado. A gente encerra aqui, então.